Sejam bem-vindos ao programa Consciência Atual. Hoje vai estar conosco o Dr. Jorge Augusto, ele que é assessor jurídico do Procon Goiânia e também advogado há 10 anos. Estarei no programa Consciência Atual para esclarecer dúvidas e falar sobre o direito do consumidor. Fique aí, fique conosco. A Special Office tem produtos de qualidade com móveis planejados e grande variedade de marcas e modelos de mobiliários para escritórios e residências. Com uma equipe qualificada e comprometida, desenvolvemos seu projeto de acordo com seu espaço e suas necessidades. Agende seu horário e tenha um atendimento exclusivo com nossa equipe. Special Office, Avenida T2, número 1514, Setor Bueno. Telefone 3520-4202. Sintergráfica, a gráfica do povo de Deus. Cartões de visita, panfletos, envelopes, capas para DVDs, CDs, sacolas, banners, folders, livros, revistas, cartazes e tudo o que sua igreja precisa em impressos gráficos. Venha fazer parte dessa família, a família Sintergráfica. 100% voltada para a obra de Deus. Ligue 62 93 59 12 19, 81 61 91 91 e 30 91 68 30. Campanha premiada Construir. 4 carros, 4 motos. Sorteio dia 7 de abril de 2018. Com um investimento de R$10, você pode ganhar 4 carros e 4 motos. Campanha premiada Construir. Adquira suas chances. Realização: Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. A Academia Burn Fitness oferece o melhor de academia em Goiânia para você, com várias modalidades: musculação, ergometria, funcional, ritmos, ABS, glúteo e Muay Thai. Temos planos variados que se encaixam em seu bolso. Rua D, esquina com Rua 206A, Vila Viana, Negrão de Lima. Venha para Burn Fitness fazer a sua aula experimental. Comercial Conquista. Tintas, madeiras imobiliárias e ferragens. Melhores preços e ofertas. As melhores marcas de tintas estão por aqui: Souvenir, Coral, Leinertex e Brasilux. Venha nos fazer uma visita e confira nossas variedades em produtos. Cartões de crédito e débito. Avenida Vera Cruz, número 1220, Jardim Guanabara. Fone 3926-7683. Comercial Conquista. Já pensou em tomar um açaí delicioso ou comer uma tapioca recheada? Agora você pode, aqui ó, bem pertinho de você. Conheça a Luau Gourmet, na Praça do Tamanduá, em frente à Assembleia de Deus Ministério Vila Nova, Rua 215, Setor Vila Nova, aberto todos os dias das 14 às 22 horas, com atendimento personalizado, ambiente climatizado e Wi-Fi grátis. Luau Gourmet, o melhor açaí e tapioca que você ainda não experimentou. Dr. Jorge, o que significa o Código de Direito do Consumidor para nós brasileiros? O Código de Defesa do Consumidor ele é recente aqui no Brasil e ele foi editado, a imposição para que ele fosse editado, ele nasceu da nossa Carta Magna, a nossa Constituição Federal. A nossa Constituição é de 1988, né? E a partir disso, a nossa Constituição impôs para que o legislador editasse esse código. Então, se nós pararmos para pensar, o nosso Código Civil é de 93, né? No Código Civil não, o Código de Defesa do Consumidor é de 93, e com isso, a partir daí, houve essa regulamentação sobre as relações de consumo, né? E veio a disciplinar a relação entre fornecedor, né, tanto de produtos quanto de serviços, e consumidor, que aí somos nós, né?
que consumimos diariamente no supermercado, uma roupa que a gente compra, uma casa que nós compramos, um carro, tudo isso é relação de consumo. Doutor Jorge, e com o aumento das classes C e D, né, então o brasileiro ele ganhou um poder de compra, né, e com isso ficou mais exigente também. E como que fica as reclamações no PROCON relacionadas a esse aumento aí do consumidor, da compra e das reclamações? Nós podemos observar que, realmente, nas últimas décadas, né, com o maior ganho econômico dos consumidores, um aumento da classe média também, o maior poder de compra com relação a empréstimo, maior ganho com relação a salários, formas de financiamento, cartão de crédito, todas essas formas aumentou o poder de compra e de consumo dessas pessoas, do cidadão brasileiro. E com isso ele passou a ter acesso a coisas que antigamente eles não tinham. Né? Hoje em dia é possível você comprar um carro com cartão de crédito. Se você vai comprando, eles vão aumentando o limite. Chega uma hora que você pode ir lá na concessionária e falar, não, eu quero esse carro aqui, custa 30 mil, vamos parcelar e vou comprar. Então, aumentou o poder de compra. Né? A classe média tem mais poder de compra, a classe D e C também tem mais poder de compra, ela tem o seu cartão de crédito, ela tem o seu crediário. Se nós pararmos para observar, é muito fácil de fazer compra hoje em dia. Basta apenas que você esteja com o seu nome limpo. Mas você vai num shopping, se você quiser, você sai com sacolas e sacolas de compra. O problema é pagar essas contas, né? Então, aí, o que eu recomendo? Que esses consumidores tenham atenção e que respeitem o seu orçamento. Apesar das linhas de crédito estarem aí para ser utilizadas, devem ser utilizadas com consciência. E essas relações com o consumo aumentando cada dia mais, leva o consumidor a ter conflitos entre fornecedores e consumidores de produto. Às vezes produtos com defeito, às vezes produtos que não atendem às regulamentação técnica e ofendem a saúde, ou mesmo não atendem às especificações que o órgão regulamentador impõe, leva o consumidor a ir atrás dos seus direitos quando ele conhece. Quando não conhece, para elucidar se tem ou não esses direitos. E por isso, muitas vezes, o consumidor vai até o PROCON para que tenha esses direitos solucionados ou até mesmo para esclarecer essas dúvidas. E o PROCON está aí justamente para essa finalidade. E os nossos consumidores, eles estão mais conscientes a respeito dos seus direitos ou menos conscientes? Como é que está a condição deles? Nós observamos que existem várias espécies de consumidores. Né? Existe um consumidor super consciente, aquele consumidor que tem o Google assim, de objeto de consulta constante, então acontece alguma coisa com ele vai no Google, em canais como Reclame Aqui, que tem muito acesso. Então, assim, existe esse consumidor que é antenado, que ele conhece os seus direitos. Né? Mas nós observamos também que tem muito consumidor que às vezes é lesionado, que às vezes tem a dúvida se tem ou não o direito, mas fica inerte e aí o fornecedor só lucra um cliente atrás do outro. Às vezes, se a gente observar um centavo, que a gente observou lá no PROCON que nós ficamos assim, meio impressionados, é que, por exemplo, empresas de telefonia, às vezes ele cobra R$1 a mais de cada um num plano de controle, por exemplo. Pensa no tanto de consumidores que ele tem, que contratam esse serviço, de R$1 em R$1, quanto que vai ser o lucro que ele vai obter. Uma ligação que é cobrada, que está numa linha ou outra, ele também faz essa compra, quanto que ele vai lucrar por essa ligação. Então, o consumidor, na realidade, às vezes ele até sabe que ele tem direito, que aquela cobrança não é devida, mas assim, para se ver livre do problema de ter que ir no PROCON, ter que procurar um advogado, ele se mantém inerte, pagar a conta para se ver livre do problema. Mas a recomendação é que cada dia mais o consumidor se insurja contra esses problemas, mantenha uma postura ativa para que ele não seja lesionado e para que o fornecedor pare de uma vez por todas de fazer essas condutas consideradas ilícitas. Que ele se movimentando, levando o problema tanto para um advogado quanto para um órgão de proteção e defesa do consumidor, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar forçando o órgão de consumidor a impor uma multa em caso de lesão ao direito dele. Entendeu? Então, assim, no caso de operadoras de telefonia, nós observamos que o PROCON já imputou multa na casa de milhões, porque a reincidência é muito constante. Né? Doutor Jorge, e o que a gente faz quando eles mandam um cartão de crédito para a casa da gente sem a nossa solicitação? Isso é uma questão muito recorrente, é uma questão que o PROCON tem denúncias constantes.
Eu, como advogado, também já tenho algumas ações nesse sentido. Nesse caso, já há súmula do STJ falando o seguinte, que o envio de cartão de crédito sem o pedido do consumidor caracteriza dano moral in re ipsa. O que seria isso? Porque é um termo técnico. Seria que o consumidor não tem que provar que ele sofreu aquele dano moral. Então ele já chegaria o pedido para o juiz analisaria se houve a conduta e o nexo causal e não precisaria do consumidor se insurgir no sentido de falar o seguinte, eu sofri o dano moral nesse ou nesse aspecto. O simples fato de já ter recebido esse cartão de crédito e de ele não ter realizado o desbloqueio já caracteriza um dano moral. E quando meu nome é negativado, sem que eu tenha feito nenhuma compra, né? E mesmo assim ele é negativado junto ao SPC e o Serasa, como fazer? Nesses casos, a gente observa lá no PROCON que é muito comum esse tipo de situação, de negativação indevida, quando o consumidor não realiza uma compra e mesmo assim a empresa negativa o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Então o que acontece? Nesses casos, assiste ao consumidor também, lógico, verificado algumas circunstâncias que eu vou falar, é o direito à indenização por danos morais. A jurisprudência do STJ, né, também é pacífica nesse sentido, que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, desde que o consumidor não tenha uma anterior negativação, o que é muito importante de observar, ela caracteriza danos morais para o consumidor. Então, por quê? E possível danos materiais também, porque se o consumidor provar, aí tem que ser objeto de prova, se ele provar que nesse período, por causa da negativação, ele deixou de comprar um carro, comprar uma casa, ele foi constrangido por causa de uma outra situação, ele vai ter o direito a outra indenização. E o patamar da indenização, então, vai ser em dois nortes, tanto dano material quanto dano moral. Então, mais uma vez eu reforço, o consumidor ele tem que se posicionar ativamente nessas relações. Ele tem que ir atrás do seu direito, porque se ele ficar inerte, essas situações vão ser cada vez mais recorrentes e o fornecedor do produto ou serviço, ele vai se manter inerte, porque ele está lucrando de qualquer forma. Não é verdade? Então, é importante que ele se mobilize, procure o órgão de proteção e defesa do consumidor, que no meu caso é o PROCON, ou um advogado para cuidar dos seus interesses, que também é interessante. Doutor Jorge, é muito importante que o consumidor entenda, né, a necessidade de buscar os seus direitos para que essas empresas que fornecem esses produtos, esses serviços, né, possam respeitar, para que eles possam ser respeitados, né, dentro da legalidade da lei. Estamos indo para um breve intervalo, voltamos já. Para você que gosta de conforto e profissionalismo, venha para a Barbearia Campos, profissional capacitado há mais de 30 anos. Faça sua barba personalizada, corte o seu cabelo com a tranquilidade de quem entende de verdade de cortes e no Wi-Fi para você não perder um minuto de suas redes sociais. Barbearia Campos, 11ª Avenida, Setor Leste, Vila Nova. Contatos 991 15 14 16 e 3988 8059. Barbearia Campos. Odontologia Jardim. Rua 105, número 391, sala 1 e 2, setor sul, na Odontologia Jardim. Estamos aqui na Mail Multimarcas, na Avenida 85, esquina Catemedor, no setor Bueno, em frente ao Campo do Goiás. Compra, troca, financiamento, consignação, é com a Mail Multimarcas. Você quer vender seu veículo, ano de 2010 acima, nós compramos o seu veículo e pagamos à vista. Traga o seu veículo fazer avaliação ou vendemos seu carro em consignação. A Mail Multimarcas oferece você grandes ofertas. Acesse nosso site, mailmultimarcas.com.br e veja nossa oferta. A Mail Multimarcas está aqui na Avenida 85, esquina Catemedor, no setor Bueno, em frente ao Campo do Goiás. Mail Multimarcas, a garantia melhor negócio.
Polo Clima Climatizadores. Com climatizadores industriais, comerciais e residenciais, nossos climatizadores têm baixo custo de aquisição, instalação, operação e manutenção. Seu ambiente é climatizado, proporcionando um ar limpo, filtrado e renovado na temperatura e umidade adequada para o conforto térmico. Além de economizar energia elétrica aproximadamente 90% em relação ao ar-condicionado convencional. Polo Clima Climatizadores. Conforto e economia nas 4 estações. Oficina das Artes. Faça sua arte de banners, camisetas, convites, entre outras com a gente. Fazemos uma variedade imensa de cartões de visita com preços variados com a mais alta qualidade do mercado. Folders, folhetos, flautes, adesivos e outros. Artes profissionais em diversos segmentos. É aqui na Oficina das Artes. Oficina das Artes, Rua Z, número 95, Setor Central, entre a Leste e Oeste e Avenida Bernardo Saião. WhatsApp 98433 5226. Voltamos com o Dr. Jorge falando hoje sobre o direito do consumidor. Dr. Jorge, resolvi comprar um sapato para usar com vestido. Fui lá na loja, comprei. Cheguei em casa, experimentei, não ficou bom. Eu tenho direito de trocar o sapato? Essa dúvida é uma dúvida muito comum, principalmente consumidoras mulheres, né? Quando chega em casa, vai experimentar com a roupa, viu que não deu certo. Pois bem, vamos esclarecer essa questão. Com relação ao serviço de troca, nós temos que ter a seguinte atenção. O Código de Defesa do Consumidor ele se omite em relação a prazos de troca sem que hajam defeitos ou vícios no produto. Então, primeiramente, é importante observar se a empresa exerce algum tipo de política de troca. Geralmente nós podemos ver, principalmente nessas lojas de shopping que vendem roupa ou calçados, que eles realizam, colocam uma etiquetinha com um prazo para a realização da troca mediante a atenção de alguns requisitos. Né? Nesse caso, quando eles fazem isso com o consumidor, no momento da compra, ele confere ao consumidor um direito, porque ali está sendo celebrado um contrato verbal. E ele vai ter que cumprir esse contrato que ele está celebrando neste momento. Então, nesses casos que há a previsão de política de troca, o fornecedor vai ter que realizar a troca. Mas também o Código de Defesa do Consumidor ele assegura o direito de trocas em outras situações. São os casos que o produto apresenta um defeito, um vício. Né? E nesse caso o consumidor ele vai ter o direito de ou troca do produto se o defeito ou vício acarretar uma diminuição de valor, né? Ou perder a utilidade daquele produto, o produto vai ter que ser trocado. Aí surge uma prerrogativa para o consumidor. O consumidor vai ter o direito de decidir. Eu quero um produto da mesma espécie, qualidade com o mesmo preço. Eu quero o meu dinheiro de volta de forma corrigida monetariamente. Ou eu quero um outro produto mais barato com a devolução da diferença do valor. Então, essa é a prerrogativa que assiste ao consumidor no Código de Defesa do Consumidor. Em relação ao consumidor, ele comprou o produto, ficou desempregado e não teve condições de pagar o produto. Quanto tempo, qual é o prazo máximo que essas informações vão ficar no banco de dados? O Código de Defesa do Consumidor ele resguarda o consumidor nesse sentido. Nós observamos que não é difícil de encontrar fatos que o consumidor não tem a possibilidade de pagar e tem o seu nome negativado, e aí ele quer saber realmente quanto tempo que o nome dele vai ficar negativado, seja por um cheque devolvido, seja por uma compra que ele fez e não teve a possibilidade de pagar. Os órgãos geralmente que regem esses dados é o SPC e Serasa. Então, quando há inscrição, a partir do momento que inscreve ele negativamente nesses órgãos, ele pode permanecer nesse cadastro pelo prazo de 5 anos. Né? O consumidor geralmente, quem tem conhecimento, até fala que a dúvida caduca. Né? Então, assim, nesse prazo, ele pode ficar negativado nos órgãos de proteção ao crédito. Depois disso, essa empresa que gere esse banco de dados, ela tem que retirar imediatamente. Porque se permanecer, também pode dar danos morais.
Então, porque é um direito que é assegurado pela legislação. Então, passou os 5 anos, se persiste, ou o consumidor pode procurar o PROCON ou pode ingressar com a ação se ele foi lesionado por causa desse prazo maior que foi mantido no cadastro negativo. Ele pode pleitear os danos morais, ainda que tenha sido que ele tenha feito uma compra que foi objeto de negativação. Doutor Jorge, e depois desses 5 anos, aonde fica essa dívida? Para onde isso vai? Quais são as consequências para nós, consumidores? É uma pergunta muito relevante, porque apesar de decair o direito de permanecer essa dívida num cadastro nacional de inadimplentes, essa dívida ela ainda existe, né? E ela vai, por exemplo, a empresa com quem você contratou, ela vai continuar com o registro dessa dívida lá, ela pode permanecer e pode impossibilitar que em um momento futuro, caso você queira contratar com essa financeira, você não obtenha o resultado que você queira, um financiamento. Isso é muito observado em bancos, né? Porque às vezes, quando está chegando perto do prazo prescricional, o banco faz aquele tanto de oferta, paga R$300 para liquidar a sua dívida. Mas aí a dívida, o montante geral fica lá, né, avaliado nos bancos de dados do banco. Quando você vai requerer um novo financiamento, esse financiamento é negado por causa desses registros. E nós também temos uma questão do score bancário, né? O score bancário ele é um cadastro também de empréstimos que são realizados. Nele também fica verificado tanto o ponto positivo, que todos os empréstimos que você realiza e paga, quanto os empréstimos que você paga, que você celebra o contrato e não paga. Então fica lá registrado também pelo prazo de 5 anos. Só que lá é diferente, por exemplo, é contínuo o prazo. Então é um cadastro muito bem organizado. Então, por exemplo, se eu fiz um cadastro mensalmente, está lá, ele pagou na data correta. Se ele pagou com juros, está pago. Então isso vai gerando um score, que é o que o banco avalia para te fornecer empréstimos, financiamento de casa, financiamento de carro. Então durante 5 anos vai estar lá registrado. Então aí sai, só que aí vai ficar na instituição financeira. A instituição financeira pode manter o seu cadastro, seu histórico, por o tempo que ele quiser. Não há uma restrição legal. E quais os canais que o consumidor pode utilizar para efetivar uma denúncia? Sim, nós temos diversos canais. A evolução na proteção e defesa do consumidor, ela é dinâmica, graças a Deus vem crescendo cada vez mais. Aqui no estado de Goiás, em Goiânia especificamente, nós temos o PROCON Goiânia, que é onde eu trabalho, sou assessor jurídico lá, que é um dos órgãos que podem ser procurados para a defesa e proteção do consumidor. Nós temos o PROCON Goiás, que tem atuação em todo o estado de Goiás. Temos o Ministério Público, se for uma questão que afeta, a gente fala, direitos difusos e coletivos, uma grande quantidade de pessoas, né, de forma que não seja possível identificar quem sejam os afetados. O Ministério Público do Estado de Goiás também tem atuação nesse sentido. E também os advogados especialistas que podem, sim, representar o consumidor e atuar na justiça para observação dos seus direitos e buscar pleitos judiciais que por via administrativa não é possível, como, por exemplo, as indenizações de ordem por danos materiais e morais, as soluções de obrigações de fazer, de não fazer, que geralmente são objetos de contrato com fornecedores, que o PROCON Goiás não pode compelir o fornecedor a fazer, simplesmente vai ser objeto de aplicação de sanção, que geralmente é multa, mas só o judiciário pode obrigar que um fornecedor possa fazer ou deixar de fazer alguma coisa, né? O PROCON ele é um canal importante para o consumidor buscar a tentativa de mediação desses conflitos, mas se lá não for resolvido, é necessário que ele procure algum desses canais, ou o Ministério Público, se for interesse difuso coletivo, ou um advogado para representar os seus direitos perante a justiça. Também tem os juizados especiais de pequenas causas, que é importante a gente falar, que em causas até 20 salários mínimos, o consumidor pode pleitear o seu direito sem a assessoria de um advogado, o que é importante, porque às vezes não é o caso de buscar um advogado. Então, nesses casos, também é possível buscar o juizado, ele vai se direcionar, vai ir até o juizado, e lá ele vai atermar o pedido dele, mediante o escrivão, o servidor da justiça, e esse direito vai ser apreciado pelo juiz da causa, que vai decidir se ele tem ou não direito ao que ele está buscando na justiça. Doutor Jorge, quais as recomendações o senhor poderia dar
para nós, consumidores goianienses? Eu acho que é relevante reforçar, mais uma vez, de que o consumidor ele não pode se manter inerte se ele enxergar que seus direitos estão sendo lesados. Então, que ele se insurja contra esses direitos. Não importa o quanto e quão demorado vai ser. Porque a gente sabe que a justiça é demorada. Às vezes, os órgãos administrativos também são lentos. Mas que ele vá até o PROCON, que ele faça a reclamação, que ele busque um advogado, porque às vezes é a soma de fatores, não é só um fator. Que às vezes é a necessidade dele ir até o PROCON fazer a reclamação e depois procurar um advogado. Ou, se for o caso, buscar um juizado especial de pequenas causas para acionar a justiça. Tudo isso são fatores que vão motivar que as empresas respeitem mais os direitos do consumidor. E não fique só na garantia legal ali, estática, né, que passa a fazer parte da vida do consumidor goiano. Então, acho que esse deve ser a postura do consumidor. Doutor Jorge, muito obrigada mesmo pelos esclarecimentos que você trouxe para nós, né, e para o nosso público. Foi de grande relevância tudo que foi falado aqui. Eu creio que são muitas dúvidas e que você teve a oportunidade de tirar a maioria delas. Muito obrigada. Vamos ficar por aqui e até o próximo programa.